Olá pessoal, passando aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos abordar um assunto muito temido pelos pais, que é a pré-adolescência e adolescência. Normalmente, quando nós somos procurados nos consultórios pelos pais, ou até mesmo no ambiente escolar, eles chegam para nós muito preocupados, muito ansiosos com a questão dos filhos estarem entrando na pré-adolescência ou na própria adolescência. E aí, quando eles chegam para a gente com esse assunto, com essa preocupação, com essa fase onde os seus filhos trazem tantas mudanças, tantas alterações, tanto de ordem física quanto emocional, psicológica, comportamental, a gente percebe que a maior dificuldade que eles nos trazem é identificar em que fase os seus filhos se encontram. Se eles estão saindo da segunda fase da infância, se eles já se encontram na puberdade, ou se já estão na pré-adolescência ou na adolescência. Então, eles têm muita dificuldade de identificar em que fase os seus filhos estão. E normalmente a gente pede para eles estarem atentos às mudanças, tanto físicas quanto comportamentais, que serão os primeiros sinais que nós vamos ter dessa criança, desse adolescente. Porque, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a adolescência ela começa nos 10 anos, quer dizer, a puberdade começa nos 10 anos e se estende até os 19 anos, né, a fase final da adolescência. Já o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos diz que começa nos 12 anos e vai até os 18 anos. Então, a gente percebe que cada criança ela vai sinalizar para a gente em que fase que ela se encontra de acordo com os seus comportamentos, de acordo com a sua mudança corporal, física. Então, a gente precisa estar observando aquilo que as nossas crianças, nossos pré-adolescentes ou nossos adolescentes nos trazem. E eles vão dar os primeiros sinais para nós através dos sinais mesmos, físicos e comportamentais que eles vão apresentar. Então, quando os nossos filhos estão na pré-adolescência e adolescência, normalmente a gente fica muito preocupados e também muito confusos com tantas transições que acontecem, com tantas mudanças, com tantas alterações, tanto de ordem físicas, quanto hormonais, quanto comportamentais. Então, se isso é difícil para nós, quanto pais, imagina para eles que estão vivenciando essas mudanças, essas descobertas. Então, embora alguns pais dizem que é a pior fase, é a fase do aborrecimento, dos transtornos, das brigas, dos conflitos, também é uma fase em que a gente vai estar auxiliando essa criança, esse adolescente, a suportar tantas mudanças, tantas alterações que irão acontecer na sua vida. E se para nós é difícil lidar com essas mudanças, com essas transformações, imaginam para eles. Então nós vamos ter que, nesse momento, acolher
de forma muito positiva, tentar ser muito pacientes, muito compreensivos, para que nós estejamos nos aproximando mais deles e não criando uma barreira, impedindo que o diálogo aconteça e que muitas coisas sejam esclarecidas. E essas coisas precisam ser esclarecidas por nós, quanto pais. Aí alguns pais falam assim, mas não há necessidade de eu estar informando, porque tem a escola, porque tem as redes sociais. Sim, a escola também tem o papel de estar informando sobre essas mudanças comportamentais e fisiológicas. A internet também está aí para dar essas informações, mas nós, quanto família, essas primeiras informações, essa primeira acolhida precisa ser nossa. Nós precisamos estar informando sobre essa nova fase, sobre essas novas descobertas que vão acontecer, para que elas não cheguem para os nossos pré-adolescentes ou para os nossos adolescentes de forma equivocada. Porque nós explicarmos sobre essas novas mudanças, essas novas alterações, tanto de ordem física, quanto mental, quanto emocional, é diferente daquelas informações que vão ser passadas na escola, que vai ser passada pelas redes sociais. Então, o primeiro contato com essas informações precisa partir de nós, quanto pais, quanto familiares, quanto responsáveis por essas crianças, por esses adolescentes, por esses pré-adolescentes. Então, a primeira queixa dos pais é estar reconhecendo que essa criança está saindo da fase de infância, de puberdade e entrando para uma pré-adolescência ou para uma adolescência. E depois que eles conseguem identificar que algumas mudanças estão acontecendo, o próximo passo de difícil para eles é estar lidando com essas questões, com essas mudanças, com essas alterações. Porque para eles, os filhos vão continuar sendo crianças, vão continuar sendo dependentes. E eles não entendem que essa fase está sendo uma fase de grande conquista para esse pré-adolescente, para esse adolescente, porque ele está começando a construir a sua própria identidade. Ele está começando a fazer descobertas do seu corpo, dos seus pensamentos, dos seus gostos. Então, para ele, pode ser muito penoso também lidar com tantas descobertas, com um momento em que talvez precisa tomar algumas decisões, algumas atitudes que antes eram tomadas pelos seus responsáveis, pelos seus pais. E nós, quanto pais, precisamos estar encorajando esse pré-adolescente, esse adolescente, a tomar as suas próprias decisões, mas de forma muito consciente. Nós precisamos estar informando sobre as consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes, porque assim como nós, quanto crianças, quanto pré-adolescentes e adolescentes, nos vimos cheios de novos direitos, com a liberdade de escolha, nós, quanto pais, precisamos também passar para eles que, juntamente com essa liberdade, com essa autonomia, também estão vindo responsabilidades, que estão vindo também consequências dos seus atos, das suas decisões, das suas atitudes. Então, nós precisamos mostrar que, junto com as conquistas, também vão vir as cobranças. E para que essa fase ela seja vivenciada tanto pelo adolescente quanto seus pais de forma harmoniosa
e tranquila, com o menos de conflito possível, é preciso que estabeleça uma afetividade e uma comunicação muito prazerosa para ambos. Eles precisam estar muito unidos nesse processo de transição, de decisões. Então, é preciso que pais e adolescentes comecem a se entenderem, que os conflitos sejam amenizados, que eles consigam entender um ao outro, que os pais se coloquem no lugar dos seus filhos para entender o quanto aquele momento também está sendo difícil para eles. E nós temos o hábito de dizer que a fase da adolescência é uma fase de aborrecimento. É uma fase de aborrecimento porque muitas vezes nós não conseguimos entender o que é que os nossos filhos estão passando. E aí, se nós olharmos um pouquinho lá atrás, nós vamos perceber que esse momento também foi difícil para a gente. É claro que em um outro momento histórico, em um outro momento, em uma outra geração, então teve uma evolução e que talvez o nosso período de adolescência não seja igual aos dos nossos filhos, mas que independente de qual geração seja, é preciso que haja comunicação, que haja empatia e que a gente esteja muito unidos na afetividade e que a gente esteja muito dispostos a entender, a ser paciente, a ouvir as dificuldades que o outro tem, para que a gente possa juntos, pais e adolescentes, estarem passando por essa fase da forma mais tranquila possível. Então, vem aí o momento em que essas crianças estão saindo daquela fase em que recebia todo o cuidado, toda a proteção dos seus pais, que os seus pais é que tomavam as decisões por elas, que faziam as escolhas por elas, e agora elas começam a fazer suas escolhas, a decidir o que elas querem e o que elas não querem. E aí, juntamente com isso, vem as consequências daquelas escolhas que elas fizeram. Então, pode ser um momento de liberdade, porque eu estou podendo fazer aquilo que eu quero e não mais aquilo que os meus pais me direcionavam, mas eu preciso ter consciência de que eu tenho que responder também por essa liberdade, por essa escolha. E nós precisamos deixar os nossos adolescentes bem conscientes de que eles não podem tudo. Eles estão vivenciando um momento de descoberta, de independência, de liberdade, mas que tudo tem limites, que tudo tem regras. Até nós, quanto pessoas adultas e responsáveis pelos nossos atos, nós também temos os nossos limites, nós também temos nossas regras. Nós não podemos sair por aí fazendo tudo o que nós desejamos. E é isso que nós precisamos informar aos nossos pré e adolescentes. Da responsabilidade que a gente assume junto com a nossa liberdade. Então, é uma fase, assim como todas as outras, que vai ter as suas especificidades. Cada fase do nosso filho requer de nós um determinado cuidado. Quando bebês, quando criança, nós temos que nos preocupar de fazer higiene pessoal, de fazer alimentação, de dar todo o cuidado, toda a atenção necessária. E aí, quando eles chegam nessa fase da pré-adolescência e da adolescência, esses cuidados, eles também mudam. E aí vem o momento de nós sermos mais pacientes, de nós termos mais atenção,
de nós estarmos mais dispostos a ouvir, a tirar dúvidas, a esclarecer, a sermos mais companheiros. Não é que nós vamos deixar de ser pais, mas nós precisamos nos colocar numa posição de compreender o que é que eles estão vivenciando. Porque normalmente a gente começa a só cobrar, a exigir uma postura de adolescente ou até mesmo de quase um adulto. Mas aí a gente se esquece que aquele momento é um momento de fragilidade, é um momento de transição, é um momento de descobertas. Então, provavelmente, esse adolescente, ele vai estar fragilizado, com tantas descobertas, com um pouco de autonomia que está ganhando, com a liberdade que está ganhando, e automaticamente as consequências que vêm das suas escolhas. Então, para a gente, pode ser que seja um momento em que eles estão se sentindo totalmente livres, mas essa liberdade que eles estão começando a adquirir também vai trazer para eles muita apreensão, muita preocupação de como lidar com esse momento. Então, se nós não soubermos acolher esse momento e tentar compreender, pode ser que eles acabam se perdendo em meio a tantas informações. E a gente precisa estar ali, mostrando para eles que mesmo estávamos o tempo todo quando eles eram crianças e dependiam de nós, e vamos continuar ali, na fase da pré-adolescência, da adolescência e quando eles estiverem adultos. Nós temos que deixar claro que independente da fase que eles estiverem, nós vamos estar presentes, que nós vamos estar acolhendo as suas escolhas, as suas mudanças, as suas decisões, mas isso de forma muito consciente. Eles precisam estar bem informados, eles precisam estar diante de conhecimento que faça com que eles tenham escolhas sábias. Eles não podem, de jeito nenhum, sair fazendo as escolhas deles sem ter a informação devida do que deve e o que não deve ser feito. Então, se eu digo que isso não pode ser feito, não pode ser feito por quê? Quais são as consequências positivas e negativas dessa escolha? Nós precisamos informá-los, colocando sempre os pontos positivos e negativos das escolhas que eles farão. Não é dizer não pode fazer e ponto final. Nós precisamos dizer não pode ser feito, não deve ser feito por isso, isso e isso. Nós precisamos estar deixando tudo muito claro para o nosso adolescente, para que quando eles tiverem que tomar alguma decisão, fazer alguma escolha, eles já têm uma pré-informação do que pode acontecer. Então, se nós dizemos apenas não e não justificamos esse nosso não, pode ser que em algum momento ele tenha que fazer alguma coisa e por não ter informação do motivo pelo qual não pode fazer, ele acaba fazendo. Então, nós precisamos deixar tudo muito claro, tudo muito objetivo para o nosso adolescente. Seja na parte do desenvolvimento do seu corpo físico, seja na questão do amadurecimento do seu corpo, do desejo sexual que provavelmente irá surgir, dos seus envolvimentos amorosos, seja nas suas decisões profissionais, nós precisamos estar sempre orientando sobre
tudo, sobre todos os assuntos. Nós precisamos deixar também para os nossos adolescentes muito claro que esse momento é um momento de grandes ofertas. Ofertas de coisas boas e ofertas de coisas que possam trazer malefícios para eles. E eu estou falando da questão mesmo de estar mais de estarem sujeitos a oferecimentos de drogas ilícitas ou até mesmo lícitas. Nós precisamos conscientizá-los que junto com a liberdade vem essa oferta mais facilitada para os nossos adolescentes. E eles precisam estar conscientes do que pode vir a acontecer baseado nas decisões e nas escolhas que eles fizerem com essas ofertas que chegarão até eles. E falarmos também da questão sexual, né? Nós não vamos proibir o assunto sobre o sexo, porque ele também vai fazer parte das mudanças, das escolhas desse adolescente. Aí a gente às vezes se depara com alguns pais que falam assim, não, eu não vou abordar assunto de sexo com meu filho ou com a minha filha, porque eu vou estar possibilitando a ele ou a ela o interesse de estar entrando na vida sexual. Não, é um pensamento equivocado. No momento que você orienta seu filho, sua filha, sobre questões de ordem sexual, você pode fazer com que ele reflita sobre isso e não antecipe a vida sexual, mas que prolongue um pouco mais, que sinta, que perceba que não é o momento adequado para iniciar uma vida sexual. Então, o fato de nós não tocarmos no assunto do sexo ou do uso de drogas lícitas e ilícitas não vai impedir que o nosso adolescente queira experimentar. Muito pelo contrário. Por falta de conhecimento, por falta de informação sobre o assunto, isso sim pode fazer com que ele queira experimentar. Então, nenhum assunto é proibido. Qualquer assunto que seu filho ou que sua filha traga para você é um assunto que ele está desejando saber sobre, que ele quer informações sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinado tema. Então, você não tem que deixar isso para depois ou delegar isso para a escola ou para as redes sociais. Você precisa estar tomando esse assunto, essa responsabilidade para você e estar informando aos seus adolescentes sobre aquilo que ele deseja saber. Então, é um momento que a gente vai precisar de muita paciência, que a gente vai ter que ter muita atenção, que a gente vai precisar de muita comunicação e que nós também vamos ter que dar muito afeto, porque é um momento também de muita carência, um momento que ele está lidando com tantas questões, são tantas informações, são tantas descobertas, que ele provavelmente vai ter um turbilhões de emoção dentro de si. E ele vai muitas vezes se sentir sozinho, se sentir carente, não se sentir acolhido. E aí você, quanto pai, precisa estar atento, porque normalmente nós recebemos essa fase já muito armados, né? A fase que vai chegar causando problemas, conflitos, aborrecimentos, não me ouve, não me dá atenção. Então, se você corresponde do mesmo jeito que o seu adolescente está chegando para você, aí você não consegue estabelecer nenhuma comunicação. Então, se ele vem para você arredio, agressivo, violento, você o recebe de forma diferente. Faça com que ele se sinta protegido, acolhido juntamente com você. Não é você ser permissivo, mas é você mostrar que você está ali, independente do que ele está pensando, e que você está ali para ajudar, para somar, para entender
as dificuldades que ele está vivenciando naquele momento e dizer que você entende que esse momento não é fácil, que esse momento é um momento realmente de muita dificuldade, onde ele vai estar fazendo muitas descobertas, onde ele vai ter que tomar decisões, ter algumas atitudes. Então é um momento em que você precisa mostrar para ele que você está ali, que ele não vai passar por essa fase sozinha. Nós precisamos acolher os nossos adolescentes nesse momento em que ele está descobrindo aquilo que é certo e errado. Momento em que ele está construindo os seus valores, a sua identidade, para futuramente se tornar um adulto equilibrado e consciente das suas ações. Então, esse momento é muito importante que nós, quanto pais, estejamos ao lado dos nossos adolescentes, para ajudá-los na sua formação de identidade da melhor forma possível. E nós precisamos também sempre mostrar para eles que juntamente com tudo isso vem também as consequências e as responsabilidades. Eu hoje estou entrando numa fase que eu posso sair com os meus amigos sozinho, eu posso ir ao shopping, eu posso passear, eu posso iniciar uma fase sexual, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Sim, é uma liberdade parcial, é uma liberdade controlada pelos pais. Mas aí eu, quanto pai, preciso dizer, sim, você a partir de hoje tem uma certa liberdade, uma certa autonomia para tomar suas decisões, suas escolhas, mas juntamente com isso está vindo também as suas responsabilidades. Você também tem responsabilidades com aquilo que você escolhe fazer. E toda escolha que nós fazemos tem consequências, sejam elas positivas ou negativas, e nós precisamos deixar isso muito claro para os nossos adolescentes. Eles não podem entender que a fase da adolescência é uma fase só de liberdade, de autonomia, mas também de compromisso, de responsabilidade. Independente da fase em que nós estamos, nós vamos ter sempre responsabilidades e deveres. É claro que em cada fase, esse grau de responsabilidade e de deveres, ela vai aumentando. Mas em todas as fases de nossas vidas, nós vamos nos deparar com responsabilidades, com direitos e com deveres. E nós precisamos deixar isso claro para os nossos pré-adolescentes e para os nossos adolescentes. Agora, você, quanto pai, não pode de jeito nenhum negligenciar essa fase na vida dos filhos de vocês. E colocar como responsabilidade para essa fase a escola e as redes sociais. Principalmente redes sociais. Porque aí aquelas dúvidas que eles têm, eles podem adquirir de forma errada, de forma equivocada. Então é preciso que nós estejamos atentos a esse momento em que eles vão estar descobrindo, fazendo escolhas. E essas escolhas e essas descobertas, elas precisam ser as melhores possíveis. Elas não podem trazer dúvidas. Elas precisam ser o mais precisas e confiáveis possíveis, para que os nossos adolescentes, quando forem tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, sejam baseadas em informações verdadeiras, em informações realmente que têm profundo sentido de verdade, que nós não
não deixamos os nossos pré-adolescentes e adolescentes se confundirem em tantas informações que as redes sociais estão possibilitando. Muito menos que as informações deles sejam adquiridas por outros adolescentes. Talvez adolescentes que não tiveram uma formação legal, que não tiveram conhecimentos adequados sobre aquele assunto. Então, para que nós não tenhamos tantos conflitos com os nossos adolescentes, nós precisamos nos fazer presente nesse momento, nessa fase tão difícil, que não é difícil somente para nós quanto pais, mas também para eles. Porque para nós estamos perdendo o controle sobre a situação. Nós estamos perdendo a nossa criança, o nosso bebê, mas eles estão se tornando, estão se preparando para se tornar pessoas adultas. Então, é um momento difícil para ambos os lados, mas que nós, quanto pais, precisamos ser muito compreensivos e precisamos ser muito acolhedores, para que essa fase não seja tão penosa para eles e que eles recebam as informações mais sadias possíveis, para que eles possam estar se tornando adolescentes e futuro adultos o mais conscientes possíveis. Então eu desejo a você pai, a você mãe, que nesse momento, por mais difícil que ele seja, que você não deixe de acolher, de ouvir, de proteger e principalmente de informar e de dialogar muito com o seu filho, com a sua filha. E se você achar que é muito difícil lidar com esse período sozinho, procure ajuda de um profissional psicólogo. Peça orientações, peça ajuda tanto para você quanto pai, quanto para o seu filho que está vivenciando um momento difícil, onde está chegando para ele um excesso de informações, de descobertas, que talvez ele não consiga lidar sozinho. Muitas vezes a gente não vai conseguir lidar com algumas questões que vão chegar para a gente realmente sozinho, e a gente vai precisar de ajuda. E o profissional psicólogo está aí para auxiliar vocês quanto pais e também aos seus filhos. Boa sorte na superação dessa nova fase na vida dos filhos de vocês.